Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer uma reflexão que eu tive essa semana e que eu tive que dizer pra mim mesma. Para de ser louca, mentira, não foi isso não. Eu disse pra mim mesma, seu marido não é seu psicólogo, ele não é seu terapeuta, ele é o seu marido. Então, e às vezes não é o seu marido, às vezes é o seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe. Às vezes a gente tende a pegar as pessoas ao nosso redor. Às vezes a minha sobrinha também faz isso com ela, coitada. Mas assim, às vezes a gente tende a pegar as pessoas ao nosso redor e despejar todo o nosso lixo. Ou, por exemplo, o que eu faço muito, eu sou muito viciada em autoanálise. Então, sei lá, se hoje eu não tava legal, se aconteceu alguma coisa no meu dia, eu fiquei estressada, eu fiquei... Ih, rapaz, sumiu. Se eu fiquei ansiosa, alguma coisa assim, eu pego e vou fazendo toda uma autoanálise. Meu Deus, por que isso aconteceu, sabe? O que me desencadeou esse padrão de pensamento? A mesma coisa eu faço se eu comi alguma coisa que não me fez bem. Eu vou lá e eu passo o dia todo, sabe? Eu faço muita retrospectiva do dia. Eu sou louca nesse nível. Tipo, sei lá, ou se eu achei que meu dia não foi tão produtivo, eu termino o dia varrendo todo o meu dia mentalmente, pensando onde eu falei, onde eu posso melhorar amanhã, sabe? Eu gosto muito disso, eu acredito que isso me leva ao crescimento. Porém, às vezes eu faço isso fora de equilíbrio, sabe? Eu faço num ponto aí que já não me faz tão bem. Principalmente quando eu fico varrendo meu dia pra ver onde eu posso melhorar. E aí, o que acontece? Às vezes eu vou lá e conto tudo pro meu marido. Ou, por exemplo, eu vejo um vídeo de desenvolvimento pessoal super bacana. Aí um dia eu tava vendo um vídeo lá e falando, nossa, tudo que essa mulher tá falando aqui tá me descrevendo. O vídeo era sobre procrastinação. Ou seja, tudo que ela tava falando de ruim me definia. E aí o que eu fiz? Eu falei pra ele. E ele falou assim, tipo, nossa, todo vídeo que você vê tem tudo a ver com você. E tipo, só os defeitos. E aí eu fiquei sem graça com aquilo que eu falei. Cara, que imagem que eu tô vendendo de mim mesma pra uma pessoa que eu quero que olhe pra mim e me admire e veja as minhas qualidades. E não é que eu não possa conversar com meu marido. O seu marido, a sua esposa, ele deve ser o seu melhor amigo, sabe? Ele realmente deve ser ali o seu ponto de equilíbrio, a sua âncora. Eu acredito nisso, sabe? Que ele deve ser ali seu porto seguro, onde você possa realmente ter um lugar de seguro para desabafar. Porém, assim, uma coisa que eu aprendi que de verdade quando eu converso, e na questão de querer ser crente, assim, não, mas, cara, Deus é meu melhor terapeuta, meu melhor psicólogo. Eu nunca saí de uma conversa com o Senhor em que eu entrasse quebrada, triste, ansiosa e saísse dali da mesma maneira. Por mais que às vezes as coisas não estivessem 100% claras na minha mente, eu saía em paz, sabe? Toda aquela ansiedade caía por terra. Então eu descobri que verdadeiramente, que para quem eu sempre tenho que abrir meu coração, todos os dias, porque é o tipo de terapia que você pode fazer diariamente e de graça. Então, assim, você pode abrir seu coração todos os dias, é pro Senhor, sabe? Mas aí, sim, você deve conversar com seu marido. E só que aí eu percebi que eu tava sempre vendendo essa imagem negativa de mim. E não só com ele, com todo mundo, sabe? Eu tinha muito, como eu tô sempre fazendo essa mania de autoanálise e tal, eu tô sempre falando pras pessoas dos meus defeitos, dos meus pontos fracos. E aí chegou uma época em que eu queria apoio, que eu queria que as pessoas acreditassem em mim, e eu não entendia por que ninguém acreditava, por que ninguém apoiava, ou porque as pessoas não olhavam pra mim e viam um ser humano incrível, que eu mesma via, sabe? Eu falava, gente, eu sou tão bacana, por que as pessoas não veem isso? Por que as pessoas não veem que eu sou boa nisso? Mas porque eu passo a maior parte do tempo falando aquilo que eu sou péssima, naquilo que eu faço de horrível, ou passando todas as minhas inseguranças pras pessoas, sabe? Tem uma frase também que eu li uma vez no livro da Oprah, um livro de crônicas que ela tem chamado O que eu sei de verdade. Fininho, muito bom. E aí ela fala assim, nunca conte seus defeitos pro seu companheiro, porque ele pode voltar pra você no meio de uma briga. E cara, isso é verdade. Isso é muito verdade. Porque, por exemplo, tinha uma época que eu falava tanto das minhas inseguranças. Ai, como eu sofro com baixa estima. Ai, não sei o quê. Uma época também que eu era muito vitimista. Só que eu já procurava essa autoanálise, sabe? Eu quero melhorar. Então eu ficava o tempo todo me autoanalisando ali. E aí eu desabafando com quem? Com meu melhor amigo, meu marido. E aí, às vezes acontecia, de, tipo assim, meio de uma briga em que eu tinha razão, dele falar assim, ah, você tá falando isso por causa daquilo outro que você tem. Tipo assim, gente, diversas vezes já aconteceu dele falar que aquilo que eu tava falando era por causa daquele meu problema com baixa estima, ou porque, porque eu falei uma vez pra ele, que eu vi na live do Paulo Vieira, falando sobre o emocional frágil, a pessoa que tinha emocional frágil se ofendia com tudo.
Pra que eu fui falar isso? Todas as vezes que ele me ofendia, que eu falava alguma coisa, moço, você falou não foi legal, mas me ofendeu. É porque você se ofende com tudo. É porque você tem aquele negócio que você falou. Então, tipo assim, sabe, eu tinha razão em alguns momentos, mas por eu meio que dar aquela arma ali contra ele, ela sempre se voltava contra mim. E ele é uma pessoa ruim? Não, ele é só um ser humano, gente, né? E, tipo assim, aquilo que eu falava pra ele ficava fixado na mente dele. Então eu percebi que com o tempo, aquilo também tava mudando o olhar dele sobre mim. E a gente já conversou sobre isso e ele falou que de fato era verdade, sabe? Eu ficava tanto reafirmando essas coisas sobre mim, como que eu podia querer que ele me visse de uma maneira diferente? E isso não quer dizer que você tenha que viver à base de um personagem, sabe? Se você de fato tá se sentindo mais fragilizada, alguma coisa, você pode falar com seu marido, você deve desabafar com quem tá próximo a você. Se você tá passando por um momento emocionalmente instável, mais fragilizado, se você tem uma pessoa do seu lado que ela não tem capacidade de compreender isso, não te dá apoio, né? Então algo aí tem que ser avaliado, tem que ser conversado, né? Mas assim, hoje em dia ele é uma pessoa que me dá apoio, que me incentiva. Porém, eu já entendi que ele é um cara racional pra caramba, entendeu? Meu marido é super racional. E eu já sou melancólica, ele é colérico, né? Eu sou melancólica, então eu sou uma pessoa muito introspectiva, de muitos pensamentos e de me perder nos meios dos meus pensamentos e faltar atitude, sabe? E ele não, ele já é o cara que pensa e faz, dá atitude. Tudo pra ele é muito simples, muito prático. E eu não, sabe? Eu sou capaz de fazer uma tempestade num copo d'água e que sofro intensamente por coisas pequenas. Então, assim, eu já compreendi que não é tudo que eu sinto que ele vai entender. Porque o ponto de vista dele, o jeito dele olhar a vida é completamente diferente do meu. Então, assim, é até maldade eu começar uma briga porque ele não vê as coisas da minha perspectiva, sabe? Porque ele não me entende como eu gostaria que ele me entendesse. E principalmente quando ele não consegue, sabe, ver coisas boas em mim depois que eu já despejei tanto lixo sobre mim em cima dele. Então, assim, eu espero que vocês tenham conseguido entender, porque às vezes meu marido sempre fala que eu sempre falo isso nos vídeos, vocês estão me entendendo? É porque às vezes eu acho que minha mente funciona tão acelerada que eu fico com medo de não conseguir falar de uma maneira clara para as pessoas, sabe? Mas assim, só para resumir, sabe? Você deve ter pessoas de confiança ao seu redor para você desabafar. Porém, não é tudo que você deve falar com todo mundo. Às vezes, a sua melhor terapia é falar com Deus, é escrever os seus pensamentos, até porque tem coisas que depois que você escreve ou que você fala com Deus, você vê que não era uma coisa tão assim para levar para uma conversa com outra pessoa. Ou por ser sério demais para compartilhar com alguém, ou por ser bobo demais, sabe? Você vê que você estava criando uma tempestade por uma coisa muito pequena. Então, assim, fale com as pessoas certas e pare de vender uma imagem tão negativa a seu respeito. Se você tem coisas boas dentro de você, se você tem coisas que você admire, não tenha vergonha de falar, sabe? Ser humilde não é fazer pouco de si mesmo. Eu tinha essa visão antigamente no passado. Gente, eu tinha horror a me elogiar, a me afirmar. Quando eu falava coisas boas ao meu respeito, quando eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a falar, nossa, eu sou boa nisso, eu sou criativa, eu escrevo bem, eu falo bem. Mas eu falava isso com uma dor física. Eu realmente, quando eu falava bem de mim mesma, doía. Porque eu realmente cresci com uma mentalidade de que se eu me autoelogiasse, eu tava me achando, sabe? E ao mesmo tempo eu também não conseguia ver essas coisas boas em mim. Eu cresci vendo muito defeito em mim, não qualidade. Então, assim, quando eu comecei a entender que o Senhor colocou coisas boas em mim, que tem coisa boa aqui pra explorar, e eu pedi pra Ele me mostrar essas coisas todos os dias, eu pedi em oração pro Senhor mostrar aquilo que de bom e valoroso Ele colocou em mim, sabe? Então, assim, quando eu comecei a perceber aquilo que as pessoas falavam de bom ao meu respeito, ou que eu mesma lá no fundinho achava de bom, ou uma qualidade que eu gostaria de ter, por exemplo, sei lá, eu quero ser organizada, eu comecei a falar isso ao meu respeito, porque eu nunca fui organizada, constante, disciplinada, eu nunca tive essas virtudes, mas eu quero passar a ter. Então eu comecei a declarar sobre a minha vida, e gente, uma coisa que eu amo falar, poder das palavras. Eu amo falar sobre o poder das palavras. Então, assim, declare sobre você essas coisas, sabe? Todas essas coisas boas que tem em você. E não só pra você mesmo ouvir, mas pra que os outros ouçam e acreditem em você também. Até porque, às vezes, por exemplo, no ambiente de trabalho, às vezes você quer uma oportunidade e não tem. Às vezes, justamente por causa da imagem suja que você passa a seu respeito, sabe? Tudo comunica, gente. Às vezes a gente passa uma imagem de desleixo pelo que a gente fala, mas também pelo que a gente aparenta, né? Às vezes realmente você tá ali um caos ali e ninguém tá vendo nada de bom em você, você não entende por quê. Não é mesmo? E então, eu já passei por isso, de ser um caos completo
além de falar mal de mim mesma, eu realmente não expressava nada de bom no meu exterior. Então, assim, mas depois eu queria que as pessoas me achassem uma flor do campo, a última Coca-Cola do deserto. Isso não acontecia, eu não entendi o porquê, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido pra você, em nome de Jesus. Então curtam e deixem seu comentário aí embaixo, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.